Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Juvenal Cruz, sou editor de inglês, estou aqui para dar algumas dicas violentas a vocês do idioma. A dica de hoje, pessoal, é como lidar com o verbo have, que significa ter. Ele expressa posse, ele significa ter, no presente simples. Esse verbo, pessoal, ele é um verbo muito usado em inglês, é um dos verbos, acho que é o segundo verbo mais usado em inglês, porque ele também funciona como verbo auxiliar, que eu vou explicar para vocês aí para baixo. O verbo have é usado em inglês para expressar posse. Tipo quando você quer falar, por exemplo, eu tenho que comprar um carro. Essa frase em inglês vai ser I have to buy a brand new car. Pessoal, esse I aqui ó, equivale ao pronome pessoal eu. O have é o verbo ter, fazendo concordância comigo, né, que eu tenho, para a primeira pessoa vir eu tenho. Esse to buy aqui ó, foi para jogar, esse to foi para jogar o verbo buy para o infinitivo, comprar. Esse to buy significa comprar em inglês. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que você quiser fazer uma frase ao qual o verbo nessa frase vai entrar no infinitivo, você terá que colocar esse to aqui na frente. Esse a brand new car aqui, a brand new car, é que fez o equivalente a um carro novo. Por quê? Em inglês, se você só falar a new car, não quer dizer que o carro é novo, que nunca teve dono. O carro só é novo para a pessoa. Pode ser um carro usado. Então, se você quiser passar a ideia de que você comprou um carro novo, você tem que colocar esse brand new na frente do objeto, aqui, no caso o carro, a brand new car. Escutem novamente a frase em inglês. I have to buy a brand new car. Se vocês quiserem falar a seguinte frase em inglês, eles têm que vender a empresa. A frase em inglês equivale a essa aqui, ó. They have to sell their company. They have to sell their company. Aqui eu tenho que colocar mais uma coisa que eu acabei esquecendo. Esse their, ele vai ser traduzido. Eles têm que vender a empresa, mas esse their aqui para fazer a empresa deles, para a gente saber de quem a empresa precisa ser vendida. A frase em inglês é they have to sell their company. Esse they fez o eles. O have é que fez o verbo tem, fazendo concordância com eles. Esse to sell, o meu esquema do to buy, fez o verbo vender. E esse there aqui, ó, é que fez o deles, para a gente ter em inglês, a gente saber em inglês de quem é a empresa. Tipo assim, se você for traduzir o pé da letra, eles têm que vender a empresa que pertence a eles, a empresa deles. Escutem a frase em inglês. They have to sell their company. Se você quiser falar a seguinte frase, nós temos uma casa muito grande. A frase em inglês é we have a very big house. Se vocês quiserem trocar esse a very big por a huge house, também pode. Huge entra como grande, mas pode ser we have a very big house. Esse we fez o nós, o have fez o ter, né, o verbo ter nessa frase, só que fazendo concordância com nós, ele vira temos. E esse a very big house aqui entrou como uma casa muito grande. Lembrando vocês que a very big é o adjetivo dessa frase. Como ele está qualificando a casa, é natural que ele venha na frente. Por isso que você fala, we have a very big house. Esse very é o superlativo, né? É o adjetivo é o advérbio de intensidade, e o big é o adjetivo de tamanho. Quando você colocou a very big, esse very fez o muito. A very big fez muito grande, uma casa muito grande. Já em frases de presente simples, quando o verbo have, ele faz concordância com he, que significa ele, com she, que significa ela, e com esse it aqui, pessoal, que em inglês é usado para substituir um pronome já pré-mencionado em uma frase ou para fazer frase sem sujeito em inglês. Tipo nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Ó. Quando você quiser falar essa frase, ó, está muito frio hoje. Aí a frase em inglês é equivalente a isso aqui, ó. It's very chill today. Lembrando vocês que a frase em português, ela está sem sujeito, ó. Está muito frio hoje. Porém, em inglês, ela está com o sujeito dela, ela aqui, ó. Esse it está substituindo o clima. Escutem novamente a frase em inglês. It's very chill today. Aí esse chill, pessoal, é o que fez o frio demais, frio ao extremo. O verbo have, o verbo have aqui, né? O verbo have, deixa eu colocar de volta. O verbo have aqui em inglês, ó, deixa eu colocar ele de amarelo, o verbo have se flexiona, mudando sua forma para has. Quando, como por exemplo, nas frases, ela tem um lindo cabelo. A frase em inglês é she has a beautiful hair.
Lembrando vocês que o she fez o ela, o has, que não pode ser colocado como have, tem que ser has, porque é uma frase de presente simples, fez o tem, esse a beautiful hair, que fez o lindo cabelo. Pessoal, nunca vocês poderão falar he have, she have or it have, porque senão você estará fazendo a concordância errada no idioma. Tipo, se você falar para um americano, she have a beautiful hair, ele vai entender isso aqui, ó. Ela ter um cabelo bonito. Como você não fala ela ter um cabelo bonito, você fala ela tem um cabelo bonito, o verbo have, ele vira has para he, she e it. Se você quiser falar, ele tem muito dinheiro, ele tem muita grana, ele tem muito dinheiro. A frase em inglês é he has a lot of money. O he fez o ele, o has, novamente, é o verbo have, fazendo concordância com o pronome pessoal he. Já esse a lot of money aqui, ó, a lot of money, é que fez o muito dinheiro. Pessoal, lembrando vocês que esse a lot of é o muito no sentido bom da coisa. Se você falar para o americano, I have a lot of money, ele vai ficar caladinho, ele vai falar nada, ele vai entender que você falou, eu tenho muito dinheiro. Porém, se você falar, I have much money, ele vai te pedir um pouco, ele vai entender que você vai estar reclamando. Se você usar o much, que equivale também ao a lot of. O a lot of é usado em inglês, pessoal, para muito no sentido bom da coisa. Quando você está feliz com a quantidade de coisa que você tem. Se você quiser fazer a seguinte pergunta para alguém em inglês. Do you know if the bus has arrived yet? Traduzido para português, você já sabe se o ônibus já chegou? Esse do aqui, pessoal, é o verbo auxiliar para fazer perguntas de presente simples. Esse you aqui é você, que vocês já sabem. Esse no, vocês não vão pronunciar o K. Esse K é uma letra muda. É o verbo sabe, fazendo concordância com você. Esse if é que fez o se. Esse the bus aqui, ó, fez o ônibus. E esse has arrived yet, é que fez o já chegou. Do you know if the bus has arrived yet? Aí, traduzido para o português, deu isso aqui. Ó, você sabe se o ônibus já chegou? O yet aqui que fez o já, tá, pessoal? Esse yet significou o já. Lembrando vocês que isso aqui foi uma mistura de frases de presente simples com presente perfeito. Esse has arrived aqui é o presente perfeito. Posteriormente eu explico para vocês o que significa presente perfeito. Se você quiser perguntar assim para alguém, ó. Eu coloquei duas vezes, eu vou tirar a mesma frase duas vezes. Se vocês quiserem falar, não, ele ainda não chegou. Se você quiser negar, a frase em inglês vai ser essa aqui, ó. No, it hasn't arrived yet. Esse no fez o não. O it fez a frase sem sujeito, como eu fiz a frase do clima lá em cima, que está muito frio. E esse hasn't arrived é o presente perfeito negativo. Porque ele ainda não chegou, mas ele pode chegar a qualquer momento. O presente perfeito, pessoal, é usado em inglês para expressar uma ideia de uma coisa que, se não aconteceu, ela pode acontecer a qualquer momento. Ou algo que aconteceu há poucos minutos atrás. Aí, se vocês quiserem falar a seguinte frase, ele tem um carro caro. A frase em inglês é he has an expensive car. O he fez o ele, o has fez o verbo have, fazendo concordância com o he vira has, como eu estou explicando para vocês. E esse unexpensive car aqui é que fez o carro caro. Lembrando vocês que o expensive é que fez o caro, que equivale a caro, porém ele vem na frente do carro em inglês, porque é o mesmo esquema lá de cima. O expensive é adjetivo, está qualificando o carro. Então, adjetivos sempre virão na frente do substantivo. E uma dica para vocês, esse A aqui, ó, acoplado com N, é que fez o carro caro. Esse é o artigo numeral indefinido, Porém, nessa palavra aqui, ó, expensive, ela começa com uma vogal. Então, para não dar uma briga de vogal com vogal na hora de pronunciar e facilitar na pronúncia, eu coloquei esse N. He has an expensive car. Fica muito mais suave na pronúncia. Porém, pessoal, o verbo have também é usado como verbo auxiliar para fazer perguntas, tipo essa aqui, ó. Quando você quer perguntar a alguém, como por exemplo, você já viajou para a Espanha? A frase em inglês é essa aqui, ó. Have you ever... Esse have you ever traveled to Spain vai ser o equivalente a esse aqui, ó. Você já viajou para a Espanha. Porém, esse have aqui, ele não vai ser traduzido nessa frase, porque ele é a estrutura gramatical para fazer essa pergunta aqui. E essa pergunta foi feita no presente perfeito interrogativo. Aí, esse have you ever traveled to Spain vai ser traduzido como você já viajou para a Espanha.
esse to Spain aqui fez o para a Espanha, porque quem viaja, viaja para algum lugar. Sempre que vocês usarem o verbo travel, seja ele presente ou passado, ele vai ter que estar com to, porque quem viaja, viaja para algum lugar. Isso aqui é uma espécie de complemento adverbial do verbo travel. Pessoal, esse ever aqui que fez o já. Ele fez o já aqui, ó. Escutem novamente a frase em inglês. Have you ever traveled to Spain? Aí, se você quiser fazer a seguinte pergunta para alguém em inglês, você já trabalhou com o mercado de ações? A frase em inglês é Have you ever worked on the stock market? Pessoal, aqui pode ser traduzido, você já trabalhou com o mercado de ação ou no mercado de ação, tanto faz. O have é a mesma estrutura que eu falei para vocês, para fazer o presente perfeito interrogativo. O you, vocês sabem que é você. O ever fez o já. O worked é o verbo trabalhar, só que no passado. E esse on the stock market fez o com o mercado de trabalho ou no mercado de trabalho. Se vocês quiserem falar a seguinte frase, interrogativo usando o verbo have, fazendo concordância com he. Ele já chegou em casa? A frase em inglês é Has he got home yet? Esse he aqui é o ele, o got é que fez o verbo chegar, só que no passado, o home fez casa, o yet aqui fez o já. Escutem novamente a frase em inglês. Has he got home yet? Vai ser traduzido para a nossa língua como ele já chegou em casa. Pessoal, gostaram da dica? Não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos e deixar nos comentários mais dúvidas como essa. Será um prazer esclarecer para vocês. E lembre-se, inglês é uma língua fácil. Todos conseguem aprender, uma vez que sigam as orientações do seu instrutor de inglês.